Preconceito muitas vezes abre portas para a intolerância. O Fantástico propõe agora uma reflexão sobre casos recentes que estão aí dividindo opiniões e gerando ainda mais manifestações de ódio. Olha aqui, meus amigos, o capeta-chefe tá aqui, ó. Taca fogo em tudo. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Um traficante usa o nome de Jesus e obriga uma mãe de santo a destruir seu próprio centro de Umbanda. Quebra tudo, que a senhora quer demônio-chefe, que a senhora que patrocina essa cachorrada. Ela é uma Ialorixá, sacerdotisa de culto umbandista. Está sob a mira de uma arma. Rebentaria desse demônio que tá aí. Foi há 3 semanas na Baixada Fluminense. Em apenas uma delegacia da região, 7 casos desse tipo estão sendo investigados. Um exemplo brutal da perseguição religiosa no nosso país. Historicamente, sempre houve essa perseguição. Ela não é episódica. Mas a nova face dela agora é uma face quando o tráfico de drogas se diz evangélico e começa a expulsar das comunidades as religiões de matriz africana. Eu não quero acreditar que a maioria do povo evangélico faça essa discriminação. Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. Este quadro seria exibido na exposição que foi proibida no Museu de Arte do Rio. A obra se chama Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva. Shiva, na verdade, é um deus. É uma das divindades supremas do hinduísmo. Ao jornal Gaúcho Zero Hora, o autor Fernando Baril explicou: aquilo não é Jesus, é uma pintura. É minha cabeça, ponto. Me sinto à vontade para pintar o que quiser. Diante da lei, essa pintura não representa vilipêndio religioso. Ela não fere o direito de crença. A mãe de santo perseguida por traficantes não prestou queixa à polícia. Mas o delegado da área encaminhou a denúncia ao Ministério Público. Pelo sangue de Jesus tem poder. O preconceito é uma maneira muito primitiva de lidar com a diferença. É como se ainda precisássemos, de alguma forma, criarmos grupos oponentes a outros grupos diferentes. Lá atrás, nos primórdios, isso era necessário para a sobrevivência. Hoje não é necessário para nada. Pelo contrário, o mundo é feito de diferenças. Se você também observar, nunca houve um ato hostil de nenhum membro da nossa religião contra qualquer outra religião. Embora secularmente sendo desrespeitado, sendo perseguido, tendo as nossas crianças sendo apedrejadas, os nossos velhinhos sendo apedrejados, nossos meninos sendo discriminados na escola, mesmo assim nós sempre pedimos o diálogo. A intolerância religiosa sempre matou, continua matando e impondo sofrimento. Todas as pessoas muito preconceituosas têm uma característica em comum. O medo, na verdade, um profundo medo de que aquilo em que acreditam, aquilo que os valores que permeiam sua vida se desapareçam, se diluam. Elas veem a pessoa diferente como uma ameaça. A experiência do sagrado é uma experiência muito profunda, muito sincera, tem a ver com o sentido da vida. Então, quando você é limitado, quando você é violentado simplesmente por exercer a sua fé, é o seu íntimo que está sendo violentado, é a sua verdade mais profunda que está sendo impedida. Se o Brasil caminhar para esse desenho que eles querem de sociedade, todas as pluralidades, todas as liberdades serão caçadas. E é só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Da próxima vez eu mato. Esta cena filmada na Baixada Fluminense mostra um adepto da Umbanda sendo obrigado por traficantes a destruir as guias, os colares sagrados da religião. Ele veste uma blusa com a imagem de Jesus, que também é cultuado na Umbanda com o nome de Oxalá. Primeiramente você pede licença a Jesus. O traficante usa o nome de Cristo e ameaça um homem com um taco de beisebol onde se lê diálogo. É só um diálogo que eu tô tendo com vocês. Todos os cristãos, todas as cristãs são discípulos e discípulos de alguém que sofreu com ódio, a intolerância, a tortura e a violência. Portanto, não tem como usar o nome de Jesus para perseguir alguém. Não tem como usar o nome de Jesus para promover o ódio. Jesus foi vítima do ódio. Usar o nome dele para praticar o ódio é um absurdo, é uma grande contradição. Diz o ditado que discutir política, futebol e religião não dá certo.
Mas o caso muda de figura quando se fala em discriminação, violência, depredação e vandalismo. O dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Nessa data, a mãe de santo baiana Gildásia dos Santos viu sua foto no jornal de um grupo religioso com a legenda "Ladra, macumbeira, charlatã". Ela teve um infarto e morreu. Eu não conheço alguma religião que seja totalmente tolerante, aberta e fraternal com as demais. Todas as religiões, elas têm a veleidade de serem as donas da verdade. Umas convivem mais pacificamente com as demais, mas elas não deixam de ser autoritárias e porque se baseiam no mito e a fé, como diz o apóstolo Paulo, ela é cega. A maior ameaça à paz mundial é a intolerância entre homens. Então, acredito que se queremos combater a intolerância, é preciso de mais tolerância. É preciso mais paz consigo e paz em relação com o outro. A intolerância é uma coisa do homem, né? Ela não é de Deus. Ninguém pode, em nome do Criador, dizer que é melhor do que o outro. Levando em conta, inclusive, que ele começa a sua obra da criação pela África. Foi lá que ele criou o primeiro homem. Então, toda essa visão do respeito ao Criador, das forças da natureza, que vai se mudando de acordo com cada povo que vai migrando para um lado e para o outro e começa a ter uma forma diferente de reverenciar a Deus, mas ninguém pode dizer que tem uma forma melhor, porque isso já é elemento do próprio homem. O homem no seu código moral, o homem naquilo que ele acredita, naquele que ele tem como valor, ele acaba dizendo que um é melhor do que o outro, uma coisa é menor e a outra coisa é mais importante. E aí vem da ambição, do ódio, né? E do poder. Porque, na verdade, a intolerância ela tem a ver com poder. Sempre há alguns julgando o seu posicionamento como saudável, como útil, como necessário, e outros realmente querendo menosprezar aquilo. Aí o lado é pouco importante, porque é uma guerra onde ninguém tem razão. Aliás, ninguém tem razão numa guerra. O primeiro princípio de qualquer intolerância, que seja religiosa, que seja por gênero, que seja por uma ideia de raça ou de cultura, ela tem que imediatamente ser abolida e tratada antes que cresça. É como ervas daninhas no jardim. Você não deixa elas crescerem porque depois elas tomam conta. A intolerância religiosa é algumas pessoas isoladamente que não estão preparados, que não fizeram um curso para o pastorado, que entra dentro de uma parte chamada fanatismo. Então, não quer dizer que isso aí seja os evangélicos, sejam os religiosos do nosso país. O fato de discordar é um direito de qualquer pessoa. É um direito seu de discordar de mim, é o direito meu de discordar de ti. Porém, não é direito nem meu, nem o teu, nem de ninguém, desrespeitar um ao outro. No Brasil, o filósofo Mário Sérgio Cortella e a intolerância. Você sabe que a palavra intolerância ela tem origem, né, dentro de um radical latino que é tol, que significa suportar, no sentido de segurar. Por isso, tolerar é segurar. Intolerante é todo aquele ou toda aquela que recusa a existência daquilo que ela não segura. Uma pessoa intolerante é aquela que acha que a única referência que existe na vida é o ponto de vista que essa mesma pessoa carrega, e quem não é desse modo, ou é exótico, ou é estranho, ou não é humano. Há muitos modos de traduzir a intolerância. Por exemplo, no campo da religião, eu posso chamar aquele que não tem a mesma religião que eu de infiel. Né? Isto é, aquele que não crê na verdade que é a minha. Eu posso ter intolerância no campo do futebol, da política partidária, né, da convivência em relação à orientação sexual. Isto é, em última instância, né, a intolerância é a recusa a outros modos de ser. O Brasil passa por um momento em que o véu descobriu essa intolerância que já existia. A gente passa por um processo novo de intolerância no Brasil, ou ele sempre existiu e ele só foi
agora revelado? O Brasil tem uma novidade no último meio século, né, que foi a urbanização acelerada, portanto, a formação de grandes centros urbanos, em que o anonimato é mais possível e a não hegemonia de um único grupo também se torna mais presente. Exemplo, há 50 anos, se eu não fosse da religião dominante na sociedade, no caso do Brasil, a católica, eu não fazia negócio, eu não podia ter um comércio numa cidade menor. Isso significa que a hegemonia do mundo católico no campo religioso permitia que não houvesse intolerância porque não havia como se contrapor a ela. Portanto, a lógica de uma sociedade que se tornou muito mais aberta admitiu que viessem à tona coisas que antes não tinham seu lugar. Só é possível a relação de intolerância se tiver diversidade.